Bom dia, está no ar o Extra Classe TV especial de férias. No programa de hoje nós vamos falar sobre um tema de extrema importância para o nosso país, a necessidade de uma reforma política. O nosso convidado é Bruno Costa, que é membro do Comitê Estadual do Plebiscito. Bom dia, Bruno. Bom dia, Leilton. Agradeço o convite. Vamos bater esse papo sobre o plebiscito em defesa da reforma política. Então, por que defender uma reforma política? Então, Leilton, ao final de 2013 houve uma plenária nacional dos movimentos sociais em São Paulo, onde se debateu quais eram as lutas importantes para o ano de 2014, esse ano que terminou há pouco. Então, houve um consenso que não era atingido há muito tempo entre os diversos movimentos sociais do país em torno da necessidade de se defender uma reforma política que impedisse que a política nacional fosse contaminada, como é hoje, pelo poder econômico, que democratizasse a participação da população, ou seja, incentivasse a participação popular nas decisões do Estado brasileiro. Então, desde o final de 2013 que os movimentos sociais se organizaram para construir o plebiscito popular em defesa de uma constituinte exclusiva e soberana para a reforma do sistema político. Esse plebiscito ele aconteceu na semana de 1 a 7 de setembro de 2014 e foram mais de 4.000 comitês populares formados em todo o Brasil, mobilizando a sociedade, fazendo debates e organizando a votação, uma votação que não tem poder legal, mas para mobilizar a sociedade em torno desse debate. E foi muito importante porque mais de 7 milhões de brasileiros, durante a Semana da Pátria, de 2014, disseram sim em defesa de uma reforma do sistema político, para que haja mudanças no atual sistema, que hoje ele é completamente contaminado pelo poder econômico. Você acha que essa mobilização, esses 7 milhões aí de brasileiros que se somaram para dizer sim, vai ter influência nesse Congresso, que é tido como um dos mais conservadores da história do Brasil? Pois é, infelizmente a mobilização que foi realizada na Semana da Pátria em 2014 não se refletiu nas urnas, O povo brasileiro elegeu o Congresso dito como mais conservador desde 1964. Mas após a Semana da Pátria nós tivemos uma outra conquista importante, que nós conseguimos protocolar um projeto de decreto legislativo para que o plebiscito ocorra oficialmente. Então agora a mobilização ela já está em um outro nível. A gente realizou o plebiscito popular, mobilizou a sociedade, diversos movimentos sociais, partidos de esquerda unificados em torno dessa bandeira, e agora a gente conseguiu protocolar no Congresso Nacional um projeto de plebiscito oficial. E agora a nossa pressão é justamente para que esse plebiscito aconteça, porque aí sim, acontecendo o plebiscito oficial, o Congresso Nacional vai ter a obrigação de colocar esse tema na agenda política do país. Mas já está havendo oposição ao plebiscito no próprio Congresso, não é isso? Isso. Existem diversas propostas de reforma política defendidas pelos diversos partidos e segmentos da sociedade. Existe uma forte oposição, principalmente porque os parlamentares que lá estão, eles não querem reformar as regras que os beneficiaram. E é por isso mesmo que o Comitê Nacional, junto aos comitês estaduais do plebiscito, defendem que esse Congresso não tem capacidade de se autorreformar. E por isso que a gente defende que para fazer a reforma política é necessário uma constituinte exclusiva e soberana, onde a gente vai eleger pessoas comuns da população brasileira, dos movimentos sociais, para participar de uma assembleia exclusiva para debater esse tema, soberana, e o resultado dessa Assembleia Constituinte se transformaria no projeto de reforma política que iria guiar os rumos do Brasil daí por diante. Uma das grandes lutas do povo brasileiro é a questão da luta contra a corrupção. Isso está envolvido, essa questão do financiamento privado de campanha, está envolvido na questão da corrupção? Está extremamente envolvido, porque como funciona o atual sistema político? Existem as campanhas eleitorais, os candidatos. Esses candidatos são financiados por grandes empresas e, quando são eleitos, em vez de representar a vontade dos eleitores, da população que os elegeu, eles vão representar os interesses daqueles que financiaram suas campanhas. Então, isso gera uma crise de representatividade tremenda na política nacional. Isso também é um motor da corrupção, porque se os parlamentares que estão hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, tivessem comprometidos com os interesses da maioria da população e não dos seus financiadores de campanha, muita coisa já tinha mudado, Mas não. Então, o financiamento privado de campanha, no entendimento dos movimentos sociais,
né, da esquerda brasileira, é um dos motores da corrupção no Brasil. Como é que essa reforma iria influenciar, por exemplo, na questão do fortalecimento dos partidos? É uma questão interessante, né, porque quando a gente vê que a política nacional está mais influenciada pelo poder econômico, ou seja, por interesses privados, do que por interesses coletivos, a gente percebe que os partidos eles estão lá representando não programas políticos coletivos, mas interesses corporativos. Então, a partir do momento que você faz uma reforma política que acaba com o financiamento privado, ou seja, que vai inibir a corrupção, que vai inibir, né, que a economia determine o que é aprovado ou não é aprovado no Congresso Nacional. A partir do momento que você define, por exemplo, o voto em lista, você não vai votar mais nas personalidades, mas você vai votar primeiramente nos partidos, ou seja, nos programas partidários, na proposta. E isso dá um salto, né, na nossa democracia, dá um salto na qualidade da política nacional brasileira. Significa, então, que por essa proposta, as pessoas votariam nos programas partidários e o partido escolheria uma lista de eleitos, seria isso? Isso. A unidade que foi construída entre os movimentos sociais não foi em torno de um projeto detalhado de reforma política, né? Existem várias propostas em discussão na sociedade brasileira. O papel do Comitê Nacional do Plebiscito, assim como dos comitês estaduais, ou seja, dessa campanha, é que esse tema, né, seja levado à população, para que a população possa debater e encontrar um caminho. Então não existe ainda um acordo sobre qual o projeto será defendido. Você falou várias vezes sobre a importância do financiamento público de campanha. Os opositores a essa proposta colocam que o Estado, ou seja, nós, né, os nossos impostos vão acabar pagando a campanha de políticos, né? Como é que você vê isso aí? Você acha que a sociedade vai aceitar essa ideia de pagar pelo financiamento de campanhas? Hoje a sociedade brasileira, na verdade, ela já paga, e paga muito mais, porque a partir do momento que se permite o financiamento empresarial de campanhas eleitorais, e isso move a corrupção no Brasil, ou seja, muito mais dinheiro público está sendo, né, desviado para outros fins que não as políticas públicas, as políticas sociais. Então, quando você combate a corrupção, acabando com o financiamento privado de campanhas eleitorais, ou seja, quando você estabelece financiamento público, na verdade a sociedade brasileira ela vai estar pagando muito menos do que paga hoje, né, por esse sistema político que não lhes representa. Então esse é o grande debate que a gente vai ter que travar, inclusive com cada cidadã brasileira, porque de fato isso é uma ideia que hoje é hegemônica na sociedade brasileira, de que o financiamento público seria ruim, né, de que seria um peso para a sociedade brasileira. E o desafio dos movimentos sociais será justamente de desmistificar isso, desconstruir essa ideia, porque é com financiamento público que a gente vai avançar nas políticas públicas, na distribuição da riqueza nacional. Bruno, você faz parte do Comitê Estadual do Plebiscito. As pessoas podem participar disso aí, pode se unir a esse movimento? Com certeza. Inclusive, a participação das pessoas já foi extremamente decisiva para que o plebiscito popular que aconteceu na Semana da Pátria em 2014 fosse vitorioso, né? Que mais de 7 milhões de brasileiros participassem, aqui no estado do Rio Grande do Norte, que mais de 100 mil potiguares participassem. Teve uma ampla participação da igreja, dos sindicatos, inclusive do Sindicato dos Trabalhadores de Educação, das centrais sindicais, dos partidos de esquerda. E as nossas informações, as nossas atividades são divulgadas sempre na nossa página na internet, que é fácil de ser encontrada. A gente está sempre fazendo reuniões na universidade, fazendo caravanas pelo interior, fazendo atividades formativas que com certeza chegarão, né, até você que quer participar dessa mobilização, que é extremamente importante que participe, porque somente com a sua participação a gente vai transformar, né, a reforma política em realidade. Ok, nós conversamos com Bruno Costa, membro do Comitê Estadual do Plebiscito pela Reforma Política. Bruno, muito obrigado por sua participação. Obrigado, Leilton, obrigado a todos que nos assistiram e vamos à luta, né, manter essa mobilização viva na sociedade em defesa da democracia, em defesa da soberania nacional. Ok. E o Extra Classe TV especial de férias de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo domingo.